Fala galera, tudo bem? Estou aqui depois de uma semana me recuperando aqui do Mundial para fazer minha análise desse campeonato histórico para a nossa equipe, né? Conquistamos aí o nosso 12º título mundial. Queria aqui de primeira já agradecer a todos os professores, atletas, como a nossa equipe se uniu, né, para conquistar esse campeonato. Foi lindo de ver, um resultado realmente muito importante para a gente. Estou aqui para dividir com vocês com o nosso troféu de primeiro lugar, mas também não foi só isso, né? A gente ainda ganhou o juvenil por uma larga margem de pontos, que foi que desde o ano passado a gente ganha o juvenil, é um ponto muito importante para mostrar que a nossa geração, nossa renovação está chegando, o que comprova que as nossas escolas estão fazendo um ótimo trabalho aí de base, e é isso que vai conseguir fazer com que a gente permaneça aí brigando sempre pelas primeiras posições. Tivemos ainda um resultado maravilhoso, que é o título do Grand Slam, que é o campeonato, que é o troféu, na verdade, que premia a academia que mais pontua nos 4 principais torneios da IBJJF, europeu, pan-americano, brasileiro e o mundial. Então nossa equipe mais uma vez ficou em primeiro. Esse título a gente nunca perdeu, na verdade, desde que a Federação Internacional lançou essa pontuação. A Aliança sempre esteve em primeiro lugar, mas é um troféu bastante difícil de fazer, porque a gente tem que brigar nos 4 principais campeonatos da Federação. Bom, mas vamos lá para a nossa análise do Mundial aqui. Como eu falei, um dia realmente histórico, um fim de semana, na verdade, histórico. A gente começou com a faixa azul na quinta-feira, que é sempre uma faixa muito disputada, né? A faixa azul, ela divide muito. Isso é até um outro ponto que eu vou falar com vocês no final do vídeo. Eu escrevi um texto logo após o campeonato com algumas sugestões para a federação, e uma delas passa por isso. A faixa azul, ela é um campeonato dificílimo, obviamente, como todas as faixas, e ela divide muito. Quando você vê o resultado do primeiro dia do campeonato, as academias normalmente estão muito próximas uma das outras. Quem consegue fazer 2 campeões na faixa azul já fica em primeiro lugar, porque realmente se divide muito. É mais fácil se fazer um campeão na faixa azul do que nas faixas mais avançadas. E não existe nenhum demérito nisso, né? Continua sendo um campeonato dificílimo. O atleta tem que fazer 6, 7 lutas. Então, para o atleta não tem nada de mais fácil. Tem para a academia, que é mais fácil você achar um talento na faixa azul do que você carregar esse talento e aprimorá-lo até a faixa preta. Então esse foi o meu ponto aí, se valeria a pena a federação pensar num novo modelo de pontuação por equipes, onde o faixa preta valesse mais do que o faixa azul. Mas isso é uma discussão que ainda vai dar muito pano para manga, e eu quero meter aqui um pouco a análise do campeonato. Então a gente teve aí a faixa azul com o nosso destaque para o Rui, o garoto que foi vice-campeão no meio pesado, perdeu uma luta que a gente não imaginava que ele fosse perder. A gente perdeu uma semifinal da mesma categoria com o Fagundes, com o Gabriel, e aí a gente imaginava que o Rui não teria muito problema de vencer a final, e enfim, ele acabou perdendo, como surpresas que acontecem no campeonato, e ele volta para o absoluto, faz um campeonato perfeito e faz uma final emocionante, se sagrando campeão absoluto na faixa azul, o que colocou a gente muito próximo da Atos, que estava liderando o campeonato até então. Dia seguinte, a gente veio para a faixa roxa, onde a gente tinha alguns pontos muito fortes da nossa equipe. A gente imaginava que na faixa roxa, assim como a faixa marrom, a gente teria uma boa colocação, e a gente confirmou o Fabrício Andrei no peso pluma, fazendo um campeonato perfeito, né, mostrando o jiu-jitsu realmente muito diferenciado, vencendo o peso pluma. Depois a gente teve Eric e Anderson Muniz no pesado e super pesado, mas varrendo a categoria, fazendo um campeonato perfeito, né? Todos dois lutando muito, todos dois se sagraram campeões
na sua categoria e ainda voltaram para o absoluto para mais um show, onde eles fecharam, e acho que nunca aconteceu de dois irmãos fecharem um campeonato mundial, fecharem a categoria absoluta num campeonato mundial, e eles fizeram isso com muita categoria, fizeram um campeonato perfeito realmente, e isso botou a Allianz já na frente na contagem de pontos. Então a gente entrou na faixa marrom já com uma boa vantagem. A faixa marrom é uma faixa muito disputada também. A gente tinha alguns pontos fortes que a gente sabia que tinham muita condição de chegar, mas obviamente alguns também ficaram pelo caminho. A gente fez o Biel, aluno do Mário, no peso pesado, a gente fez ele campeão, e fizemos o Scooby, né, que fez um campeonato fantástico também, ganhando o super pesado, chegando na final do absoluto com o Vitor Hugo, que também tinha sido campeão pesadíssimo. Eles já tinham feito a final do absoluto do brasileiro, que o Vitor Hugo tinha ganho, e eles foram para essa final, que era uma final super aguardada, e infelizmente o Scooby perdeu, ficando em segundo no absoluto, mas também somando muitos pontos para a nossa equipe, e a gente manteve a vantagem que a gente tinha começado o dia na faixa marrom, e aí faltando somente a faixa preta, que é o dia principal, ainda no sábado, quando começa a faixa preta, a gente classificou praticamente todos os nossos atletas da equipe A para as quartas de final, o que botou a nossa equipe realmente numa situação muito confortável no campeonato. Destaque aí também para os atletas que, como a federação agora, não existe mais o sorteio dirigido, né, como era feito antigamente, que dava muita discussão, e foi um consenso entre todos os professores fazerem com que acabasse essa forma de dividir as chaves, e que se fosse respeitado o ranking. E aí é um pouco do doa quem doer, onde cair, caiu, e isso traz, obviamente, fica de uma forma justa o sorteio, embora muitas vezes não traga um equilíbrio para a categoria, o que também não é muito bom. Mas enfim, essa foi a forma que foi definida por todos os professores em consenso. Então, eventualmente a gente se depara com situações que não são nada agradáveis. Por exemplo, a gente teve o Kennedy, que caiu na segunda luta dele, já era com o Isaac, que estava de equipe A. Eles treinam junto todos os dias, e é aí que eu quero chamar a atenção para o senso de equipe, né, que esses atletas tiveram, né, sabendo da importância que esse título tinha para a nossa equipe. Então o Kennedy abriu mão do sonho dele nesse momento, deixando o Isaac passar. Isso aconteceu com outros atletas, o Fernandinho com o Dimitri nas quartas de final, também aconteceu a mesma situação. Enfim, aconteceu isso algumas vezes dentro do campeonato, o que a gente sabe que a gente deixa sempre o atleta com a liberdade total de escolher, mas a gente fica muito feliz quando a gente vê esse senso de equipe, porque certamente a hora desses atletas vai chegar. Johnny Tama, também aconteceu a mesma coisa com o Lucas Lepre nas quartas de final. Então, a gente sabe que a hora desses atletas vai chegar, e eles vão ser nossos representantes num futuro aí muito próximo, né? Então, a gente chega na faixa preta com força total para o dia principal, para o domingo, e a gente vai tendo aí a confirmação dos nossos atletas chegando nas semifinais, o que já dava para a gente quase a garantia do campeonato, né? Vou pontuar aqui categoria por categoria para a gente tentar fazer um resumão. O peso galo, que a gente tinha o nosso super campeão Bruno Malfacini, que atendeu a um chamado, né? E eu quero aqui agradecer tanto o Malfacini quanto o Michael, com o próprio Lucas, que estavam naquele momento ali na dúvida se lutavam mais um Mundial ou não, e compraram o momento da equipe, a importância que a gente tinha de retomar esse título, e se doaram ao máximo, mostrando obviamente sempre o jiu-jitsu de primeira linha que eles têm. Mas o Malfa chegou nas quartas de final, e numa categoria
onde as chaves ficaram realmente desequilibradas, né? A gente teve ali no mesmo chaveamento, na mesma folha, o Bruno Malfacini, o Caio Terra e o Mike Musumeci. Quer dizer, ficou errado, a federação entende que ficou mal feita a chave, mas, de novo, tinha que seguir uma regra e essa regra colocou a chave dessa forma, não foi o ideal para o campeonato. Obviamente o Malfa e o Musumeci deveriam ter se encontrado na final, mas a gente está aqui e não é para reclamar, porque o resultado possivelmente poderia ser o mesmo se eles se encontrassem na final. Acho que não mudaria nada, eles fizeram uma luta extremamente técnica e ao mesmo tempo tática, e o Musumeci saiu vencedor por 10-8. E aí houve uma controvérsia ali no final, quando o Musumeci foi dar a mão para o Malfacini não quis apertar a mão dele naquele momento, e as pessoas criticaram muito o Malfa por causa dessa atitude. É claro que ninguém está defendendo que não se deva apertar a mão, e depois o Malfa inclusive apertou a mão dele no final, quando o resultado já tinha sido proclamado, mas existe um monte de coisas que acontecem por trás, e aquela hora é uma hora de emoção e a gente consegue entender o que passou na cabeça do Bruninho ali e não apertar a mão dele, mas que rapidamente ele aperta a mão no final e depois faz um post no Instagram explicando a situação e se desculpando pela atitude, porque antes de tudo somos todos esportistas e ele entende perfeitamente o que é ganhar e perder. Embora ele seja 10 vezes campeão mundial, ele já perdeu também, ele sabe como é e sempre se comporta como um grande campeão que é, né? Então, destaque do peso galo, obviamente, para a luta dos dois, e o Musumeci saiu campeão. No peso pluma, a gente teve ali, com a saída do Musumeci do pluma, a gente já tinha aí um favoritismo dos irmãos Miyao, o que na verdade me deixa muito feliz, porque são dois garotos que merecem ser campeões mundiais. O Paulo já era, e agora foi a vez do João, que se consagrou campeão mundial. Aí, inclusive a Academia do Cícero fechou, né, o pódio completamente com os 4 primeiros. E aí vem aquela história, mas devia ter lutado. Não acredito que deviam ter lutado. Imagina, vai botar 2 irmãos para lutar um contra o outro, não tem o menor sentido. Eles fecharam a categoria com mérito, e eu fico feliz dos irmãos Miyao serem campeões mundiais, todos os dois, porque eles têm muito merecimento, né? Se dedicam muito, são um exemplo de dedicação, de técnica. Nunca vi eles reclamando de um resultado, de nada. Eles simplesmente seguem treinando, seguem evoluindo e estão de parabéns pelo título conquistado. Peso pena era uma categoria muito equilibrada, né? E teve uma desistência por motivos de saúde do Jamil na semana do campeonato, já com a chave feita. Isso desbalanceou um pouco a chave, mas não acredito que mudaria o resultado. Acho que o Matheus Gabriel fez um campeonato sensacional. Já confirmou, na verdade, ele ganhou o PAN e voltou agora e ganhou o Mundial de novo. Ganhou lutas duríssimas, obviamente. A semifinal e a final deles foram lutas duríssimas, mas ele ganhou com autoridade, conseguindo inclusive finalizar o Márcio André, que é um grande nome da categoria também. É um garoto que a gente fica pensando, porque que horas que ele vai ser campeão mundial também, né? Porque o Marcinho é um exemplo também de técnica e sempre bota um show muito bonito para todo mundo ver, mas infelizmente não foi dessa vez. O Matheus Gabriel fez um excelente campeonato, mereceu a vitória. Peso leve, destacar aqui a despedida do Mike, pô, emocionante, né? O Mike foi a gente sabe o que ele, como ele se dispôs a lutar esse campeonato e a entrega dele para o grupo, o exemplo que ele é para todos nós aqui na academia, todos os dias, né? Para todos os alunos. Então foi muito bonito de ver a despedida dele, como toda a comunidade do jiu-jitsu, né, tem por ele um carinho enorme, um respeito muito grande por toda a sua trajetória. E do outro lado, pô, Lucas, que não precisa falar, né, 6 vezes campeão mundial do leve, mais um campeonato sem tomar nenhum ponto. É uma precisão, uma consistência
né? Um refino técnico impressionante e mais uma vez campeão mundial. Foi o primeiro campeão da nossa equipe esse ano, né, no peso leve. Peso médio, Isaac e Tinoco vieram fazendo um campeonato maravilhoso até as semifinais. O Isaac se classificou para a final e o Lequinho estava ganhando do Arges até o minuto final, e o Arges, com menos de um minuto, conseguiu virar a luta e se classificar para a final. A mesma coisa aconteceu na final, né? O Arges estava perdendo o Isaac até os segundos finais, acho que 10 segundos para terminar a luta. E o Isaac não é um cara que costuma perder nesses momentos. O Isaac é um cara que sempre dá um jeito de ganhar, né? Tem alguns atletas que são assim, mas dessa vez, infelizmente, não funcionou. O Arges conseguiu fazer a virada, na verdade ganhou uma vantagem ali no final e virou a luta e se sagrou campeão. Parabéns pro Arges aí. Mas o Isaac fez um campeonato sensacional também. Meio pesado era uma categoria também muito disputada e que tinha o Matheus Diniz e o Renato Cardoso que conseguiram ir muito bem para as suas... passaram das quartas de finais muito bem. O Matheus ganhando do Hulk, que era um dos favoritos da categoria, o Renatão tirando o Hudson, que era um dos outros favoritos, e chegaram na semifinal, um contra o Preguiça e outro contra o Braguinha. Infelizmente a gente caiu nas semifinais. O Preguiça confirmou aí a grande fase, né? Um excepcional atleta, e conquistou o título com o merecimento do meio pesado. No pesado, uma surpresa, não digo uma surpresa, mas enfim, a nova geração chegando. O Kainan Duarte foi campeão em cima do Lô, e a gente tem, dentro na nossa equipe, a gente tinha o Dimitrios de um lado, que perdeu a semifinal para o Kainan numa raspagem, e o Trator do outro, que foi desclassificado na semifinal com o Leandro Lô. E eu queria fazer aqui um parêntese nessa desclassificação do Trator, que no meu entender foi exagerada, e depois até eu estava discutindo com a arbitragem ali sobre o critério, né, dessa desclassificação em virtude de uma cabeçada, e o Lô estava passando na hora e a gente ficou ali discutindo. Eu estava sem voz, não consegui nem explicar para ele o que eu estava dizendo. E depois as pessoas diziam, pô, você estava brigando com o Lô ali. Eu falei, pô, de forma nenhuma. O Lô é um cara que eu tenho na mais alta consideração, um cara que eu tenho muito carinho, uma admiração enorme, um super atleta, e obviamente ele não tem nada a ver com a decisão do árbitro, né? Então ele reclamou uma cabeçada que efetivamente aconteceu, né? A minha discussão é que a cabeçada não havia sido intencional, e que, em não tendo sido intencional, não é motivo para desclassificação. Você poderia até dar uma punição pela falta de cuidado, mas assim, pelo excesso de vontade, o que for, mas jamais uma desclassificação imediata e monocrática, né? O árbitro desclassificou o Trator sem nenhum tipo de consulta, e depois os outros árbitros também não fizeram nada e deixaram que a desclassificação acontecesse. Então o meu ponto era que apenas que a cabeçada não havia sido intencional, mas enfim, aconteceu também, que sirva de aprendizado para que se tenha mais cuidado e não deixe isso acontecer. Voltando para a categoria, o Lô foi para a final com o Kainan. O Kainan teve um domínio grande da luta, impôs o ritmo, né? E a gente sempre fica esperando que, como o Isaac, o Lô também é um cara que sempre dá um jeito, né? Mas infelizmente dessa vez não teve jeito, e o Kainan realmente confirmou aí a boa fase e foi campeão mundial. Super pesado, a gente teve o Nicolas Meregali, que fez um campeonato espetacular. Já vinha de um dia anterior, onde ele tinha feito um absoluto diferente, e aí vocês têm que concordar comigo que o Nicolas está lutando diferente de todo mundo. Ninguém impõe um ritmo
e busca tanto a luta no jiu-jitsu de hoje quanto ele. Ele foi penalizado, na verdade, por uma atitude que ele teve. Na verdade, vocês podem perceber a luta com o Kina, ele estava 5 minutos bombardeando o Kina de todas as formas, com controle absoluto da luta, e ele decidiu jogar por baixo porque ele achou que ele ia finalizar o Kina dali, e ele cede 2 pontos, que eu acho que foi um erro estratégico nesse nível, lutando com o Kina, você jamais pode dar esse tipo de vantagem. Ele cede 2 pontos e imediatamente após isso o placar apaga. E aí o Kina tem 5 minutos de descanso, né? Então isso mudou completamente o rumo da luta. O Kina foi hábil o suficiente para conseguir controlar o ímpeto do Nicolas ali nos últimos 5 minutos e saiu vencedor da luta ali pela regra, enfim, tempo, ponto, ele mereceu ganhar. Mas o Nicolas mostrou que estava em grande fase, chega na categoria e realmente faz um campeonato perfeito, fazendo a final com o Ali, que tinha ganho dele na semifinal do ano passado, né? E o Ali chega na final com mérito também, ganha do Gui, né, na semifinal, que vinha de uma quarta de final sensacional com o Gutenberg, mas o Ali ganha bem do Gui na semifinal, vai para a final com o Nicolas, e o Nicolas faz uma luta perfeita e consegue finalizar o Ali na final, né? Pesadíssimo, Buchecha, o grande destaque do campeonato, né? Faz peso absoluto, uma consistência impressionante, né? 13 títulos mundiais. Dessa vez o Lô deu a vitória para ele de volta, que ele tinha dado para o Lô ano passado. O Lô, mais uma vez, né, ele chega na final do peso do absoluto no Mundial, e embora ele não tenha saído campeão, mostra que ainda é exatamente o mesmo Leandro Lô de anos anteriores, né? Um cara muito competitivo, que sabe o caminho da vitória, mas ele entrega para o Buchecha esse ano no absoluto. O Buchecha faz mais uma vez o double gold, sempre no mesmo estilo, com reviravoltas, né? Começa perdendo e vira, mas realmente é muito difícil de enxergar alguém na categoria que consiga ter o volume de jogo dele. E aí a gente ainda teve o problema de saúde do João Gabriel, que acho que seria o único atleta com condição de lutar com Buchecha de igual para igual. Teve uma infecção intestinal um dia antes e não pôde participar nem do absoluto, nem da categoria. Foi uma perda muito grande para o evento. Na verdade, a gente teve algumas, né? Teve o Jamil no Pena, como eu falei anteriormente, o João Gabriel também na véspera do campeonato, que foi muito ruim, mas que abriu o caminho para o Buchecha e dominar a categoria e também o absoluto, fazendo aí o double gold mais uma vez. 13 vezes campeão do mundo, não é moleza não. E aí a gente vem para o resultado final, onde, como eu falei no início, a Aliança consegue se tornar aí 12 vezes campeã mundial de jiu-jitsu. Não ganhamos o feminino, na verdade a gente fez um feminino bem aquém do que a gente está acostumado a fazer. A gente vinha ganhando feminino aí nos últimos anos, e esse ano a gente não subiu nem no pódio, ficamos em 4º lugar, eu acho. Então a gente vai ter que dar uma atenção maior para o feminino desse ano, sem perder a atenção nas outras categorias que a gente ganhou, né? A gente tem que ainda buscar esses 3 troféus ao mesmo tempo que ninguém nunca conseguiu, né? Ganhar juvenil, feminino e masculino no Mundial no mesmo ano. Então a busca pela perfeição sempre continua. Agradecer aqui mais uma vez todos os nossos atletas, professores, funcionários, todo mundo que trabalha em prol da nossa equipe, pela entrega, pela dedicação, só a gente sabe quão duro foi esses anos de trabalho para retomar a nossa equipe de competição e sem perder a nossa evolução como organização, pensando em entregar um serviço melhor para todos os nossos alunos, e esse ano a gente conseguiu. Então estou muito feliz, muito satisfeito, e vou deixar vocês aqui mais uma vez com a imagem do nosso troféu, que vai
mais uma vez para o projeto do Isaac, para o Dream Art, que vai ficar guardado lá que como a unidade da Aliança que mais fez pontos nesse campeonato. Então, dos nossos 120 pontos, acho que eles fizeram 42. Então, eles estão levando mais uma vez o troféu aí. É com muito orgulho que eu vou entregar esse troféu para o Isaac hoje à noite. Valeu!